Olá, meus amigos, meus irmãos, trago para você mais uma reflexão e hoje em homenagem a todas as mães e eu quero dedicar então essa reflexão a elas, né? O tema dessa reflexão é uma mãe chamada Joquebede. Bom, vamos conhecer a história da nossa irmã Joquebede, uma mãe que se tornou referência. Olha só, no tempo em que os hebreus estavam sob o domínio de Faraó, rei do Egito, destaca-se num cenário de escravidão uma mãe chamada Joquebede. Vamos examinar o contexto da sua história. De Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22, que diz assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue as parteiras, elas já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Amados, como podemos observar pelo relato, havia um decreto de morte para todos os recém-nascidos do sexo masculino, ali dos hebreus. A intenção de Faraó era reduzir a população dos hebreus para melhor poder controlá-los. Isso não nos soa familiar nos dias de hoje, mas nós vamos avançar nesse entendimento. Parece que estamos vivendo algo parecido atualmente, né? Mudou-se a estratégia, mas não a intenção. Quando vemos o aborto sendo liberado e até mesmo sugerido, quando vemos crianças abandonadas, famílias desestruturadas, dissolução da família por qualquer motivo, quebra da aliança conjugal por motivos bizarros, sem um motivo que possa justificar essa quebra de aliança, tudo isso faz parte de um plano diabólico para diminuir e controlar a população. E isso a preço de vidas humanas. Afinal, diz a palavra, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o ladrão de que fala, né, as escrituras é Satanás. Mas, voltando aqui à história dos hebreus, é nesse cenário do decreto de Faraó que surge uma família cuja mãe decide fazer diferente. Seu nome? Joquebede. Vamos continuar conhecendo um pouco mais sobre elas. Agora em Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu então a filha do faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam ali pela beira do rio, e vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a irmã de Moisés, né, Miriam: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, ou a sua própria mãe, né? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-o para mim, pagarei o teu salário. A mulher então tomou o menino e o criou. Olha que coisa impressionante. Aquela mulher que preparou seu filho para sobreviver à matança no rio, ela o recobrou, o criou e ainda foi assalariada por isso. Mas continuando, sendo um menino já grande,
ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então foi a filha de Faraó que deu esse nome de Moisés ao filho de Joquebede. Naqueles dias, amados, a prática de assassinato de bebês do sexo masculino então passou a fazer parte de um cotidiano sombrio e desolador dos judeus, dos hebreus. Você pode imaginar milhares de bebês sendo mortos diariamente, além da escravidão a que estavam submetidos, e os hebreus, então, eles tinham que amargar a perda de seus bebês e de seus descendentes. Olha que quadro horrível de se imaginar. E olha, de tanto verem essas coisas acontecendo diariamente, os hebreus acabaram se conformando, ou não podendo resistir, né, tudo isso, então tiveram que se conformar com tudo aquilo. Até porque, de fato, não havia nada que eles pudessem fazer para mudar aquela situação. Mas agora eu quero fazer uma comparação desse cenário com o cenário de hoje. Naquela época, quando nascia um menino, o seu destino era ser lançado no rio Nilo para ser morto. Hoje, o método é diferente, mas a intenção parece ser a mesma: destruir as crianças. Hoje, o inimigo do povo de Deus usa outros meios de destruir seus filhos, nossos filhos. A internet, as ideologias, as influências, a relativização da autoridade paternal, maternal, familiar, a terceirização da educação dos filhos e do cuidado deles. E por último e não menos importante, talvez até o mais chocante, a omissão da maternidade ou da paternidade em nome de outras prioridades. E fazendo uma pausa aqui, tem pais, tem mães que querem se dar bem na vida, querem se projetar politicamente, querem se projetar no mercado de trabalho, querem se projetar socialmente e muitas vezes terceirizam a educação dos seus filhos porque o filho chega a atrapalhar e parece que criar, educar o filho está em segundo plano na concepção de algumas mães. Mas, enfim, a sociedade que nós vivemos está lançando os seus filhos no rio para morrerem asfixiados pela violência, pelas más influências, pela televisão, pela internet, pelas redes sociais, pela moda sensualizadora, sensual. E depois se perguntam: onde foi que eu errei? Erramos quando nós relegamos a um segundo plano a educação dos nossos filhos em detrimento da nossa própria vaidade. Mas olha lá, se você estivesse lá no Egito com a mente que você tem hoje, você aceitaria, concordaria com aquele infanticídio que acontecia ali no Egito? Pois é, Joquebede também não. Ela já tinha Arão e o filho mais velho, e tinha também a Miriam, né? E agora, diante de um decreto em que é proibido ter filho masculino, Joquebede fica grávida de Moisés. E o que fazer nessa hora? Bom, Joquebede poderia abrir mão de seu bebê e permitir que fosse lançado no Nilo para morrer, como muitos outros fizeram. Afinal, ela já tinha Arão, já tinha Miriam. Arão já devia ter uns 10 anos, Miriam quase a mesma idade. Mas não, Joquebede decidiu ir contra o sistema a fim de salvar seu filho. Joquebede ficou com ele até que, não podendo mais escondê-lo, ela mesma o preparou para ser lançado no rio. Ou seja, ela preparou um cesto e assegurou-se de que esse cesto não afundaria nem entraria água nele, colocou o menino no cesto e deitou o rio abaixo. E Miriam o ia seguindo até que foi encontrado nas águas do palácio real, onde a filha de Faraó se banhava. E esse menino, então, ao invés de ser morto, ele se tornou um príncipe do Egito. Tudo porque, amado, uma mulher chamada Joquebede ousou ir contra o sistema para salvar seu filho. Hoje nós estamos diante de um sistema parecido. O rio Nilo é um mundo. E quantos filhos estão sendo lançados nele pelos próprios pais? Como assim, pastor? Bom, o mundo das fantasias, o mundo das ilusões, da ausência de valores, o mundo da corrupção, da perversidade, da permissividade, o mundo da mentira, o mundo da violência. Sabe, mãe, pai, um dia seus filhos vão sair de casa, eles vão constituir suas próprias famílias, eles vão estudar em outra escola, eles vão fazer uma faculdade talvez em outro lugar, onde passarão mais tempo lá do que com vocês. Mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eles irão para a universidade, onde ficarão expostos a ideologias contrárias à sua fé, expostos a ideologias, a influências nocivas e decisões contrárias às Escrituras.
Você quer um conselho? Faça como Joquebede. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que abrir mão de seu filho Moisés. Ela não poderia ficar muito tempo com ele, então ela mesmo o levou ao rio, mas antes ela o preparou para que ele sobrevivesse ali, para que Moisés não morresse nas águas do rio. Você sabe que seus filhos um dia saíram de casa, né, para constituir suas famílias, como eu já falei, para estudar, enfim, eles ficaram expostos aos perigos do mundo que os rodeia. E sobre isso você não pode fazer nada. Mas assim como o Joquebede, você pode prepará-los para esse momento. Ouça o que diz Provérbios 22, 6. Um texto bastante conhecido, mas que cabe muito bem nesse contexto que eu estou refletindo com você. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E para completar ainda, Provérbios 12, 28. Na vereda da justiça há vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Não morte semelhante a que eu estou me referindo, de assassinato, de mortandade, né? Porque a morte por velhice, por alguma enfermidade, isso aí pode acontecer. Mas enfim, uma lição para as gerações futuras. Enquanto havia um clamor de luto geral pela morte de seus filhos hebreus, Joquebede mudou o rumo da história de Moisés, que mais tarde mudaria os rumos da história de todo um povo. Moisés seria o seu libertador e legislador. Moisés se tornou então libertador e legislador de todos os hebreus. Disse Moisés a Faraó, numa negociação ali para tirar o povo do Egito, ele disse: nenhuma unha ficará no Egito. Agora, amados, tudo começou com a decisão de uma mãe que não aceitou abrir mão de seus filhos, uma mãe que não aceitou continuar no sistema, que ela foi contra o sistema e venceu. Amém? E para você que é mãe, que isso sirva assim de motivação para você, de exemplo, de referência. E nós estamos precisando resgatar os valores da mulher, da mãe, da família que vem sendo tão vilipendiados, que vem sendo tão banalizados, criticados, esses movimentos aí que agridem a família, agridem os valores familiares e desfiguram, inclusive, as características femininas, as características da mulher, e deixando subentendido que não vale a pena ser mãe. Mas olha, ser mãe é uma das maiores virtudes que Deus concedeu à mulher. Sabe por quê? É no fato de ser mãe que está a perpetuação da raça. Estamos tratando da raça humana. Então, mulher, mãe, você é instrumento de Deus para perpetuar a espécie humana, com muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ser aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Amém? Deus te abençoe. Você que me ouviu, que me assistiu aí até agora, muito obrigado. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha para que eu entenda, que o YouTube possa entender a relevância, né? E também divulgar esse conteúdo, tá bom? Até o nosso próximo encontro, então, se Deus permitir. Fique com Deus.